Fala pessoal, beleza? O Corinthians muda os moldes da negociação, né, com o Arthur Cabral. O Corinthians tenta contratar o jogador antes do fechamento da janela em definitivo. Eu vou contar todas essas atualizações aqui para vocês. Também acerca de zagueiro no Corinthians, que o Timão vai comprar, é isso mesmo. Veio por empréstimo. Eu vou contar sobre tudo isso em relação ao zagueiro Kaká e também ao Augusto Melo. Falou que estão tumultuando, né, o ambiente no Corinthians. Galera, todas as últimas atualizações agora. Eu só te peço, deixa seu like aqui, galera. Fortalece demais o nosso canal. Então, deixa esse like aí. Se inscreva se não for inscrito. Seja bem-vindo, você que nunca veio aqui. Se inscreva, nos ajude a chegar à meta de 1000 inscritos, beleza? Bora lá, sem enrolação, direto ao ponto e vamos falar de Corinthians. E vamos começar já logo pelo Arthur Cabral, tá? Sem enrolação, porque é o seguinte. Galera, o Corinthians, nesses últimos dias, fez uma proposta para o Benfica, pelo Arthur Cabral, jogador de 26 anos, né, um goleador, atleta de seleção brasileira, tá no banco de reserva lá no Benfica, enfim, o jogador não joga e o Benfica quer recuperar o valor que investiu nesse jogador. Pois bem, o Benfica gastou no Arthur Cabral 122 milhões de reais, tá? O Corinthians fez uma proposta pelo Arthur Cabral de 3 milhões de reais por um ano de empréstimo ao Benfica. A proposta do Corinthians é essa, 3 milhões de reais por um ano pelo jogador, né, atuando aqui no Brasil. E ao final de um ano, o Corinthians compraria em definitivo o Arthur Cabral por 92 milhões de reais. Essa foi a proposta do Corinthians ao Benfica. Pois bem, 30 minutos atrás, né, da gravação desse vídeo, saiu que o Benfica respondeu à proposta do Corinthians, tá? E o Benfica respondeu que não aceita a proposta, tá? Respondeu isso. Não tem acordo com o Corinthians em relação a essa proposta. O Benfica quer que o Corinthians leve o Arthur Cabral por um ano, né, 3 milhões, beleza. Só que ao final de um ano, o Corinthians tem que pagar os mesmos valores que o Benfica pagou pelo jogador. Ou seja, o Benfica quer recuperar o investimento de 122 milhões que fez no Arthur Cabral. Esse é o acordo, essa é a proposta do Benfica ao Corinthians. Paga o que eu tô pedindo e vocês levam, tá? Então, o Corinthians ainda não respondeu acerca dessa proposta, tá? Mas o Corinthians tenta viabilizar a negociação. A notícia que saiu no GE e também no All Sports é que o Corinthians vai tentar fazer com que o acordo seja bom para ambas as partes. Ambas para o Corinthians e ambas para o Benfica. Só que o Corinthians corre contra o tempo porque a janela vai fechar no dia 2 de setembro. E tem outra coisa. Tem um clube inglês que o empresário, né, do jogador aí, Paulo Pitombeira, do Arthur Cabral, tá tratando. Não saiu o nome desse clube inglês, mas esse clube inglês também tem interesse no Arthur Cabral e pretende fazer também uma proposta, porque o fechamento da janela tá chegando. Então assim, além do Corinthians ter uma concorrência de um clube inglês, o Corinthians tem que correr para tentar viabilizar um acordo para poder trazer o Arthur Cabral, tá? Essas são as informações atualizadas do Arthur Cabral. O Corinthians está tentando viabilizar a contratação. E outra coisa, outra notícia. Se o Corinthians não conseguir viabilizar a contratação do Arthur Cabral, acabou, não vem mais ninguém, vai ficar só o Hector. O Corinthians vai apostar as fichas no Hector até o final da temporada, tá? Então Arthur Cabral, se não vier agora, antes do fechamento da janela, o Corinthians não tem um outro atacante para poder contratar, tá, galera? Essas são as informações. Então as negociações com o Arthur Cabral ainda andam, mas tá meio travado o negócio, porque precisa de uma resolução final de ambas as partes, ambos aceitando, né? Um acordo em definitivo. A gente vai acompanhar e vai ver o que acontece em relação a Corinthians e Arthur Cabral, beleza? Galera, em relação ao zagueiro Kaká no Corinthians, hein? O que acontece? O Corinthians vai adquirir 60% dos direitos do jogador. Jogador que veio por empréstimo ao Corinthians, né? O Corinthians vai adquirir 60% do jogador ao Tokushima Vortis. E por que o Corinthians vai comprar 60% do Kaká? Porque no empréstimo havia uma meta estipulada no acordo que se o Kaká atingisse 2.200 minutos em campo, o Corinthians compraria 60% dos direitos do Kaká. E foi o que aconteceu. O jogador atuou, o jogador já fez gols pelo Corinthians, teve boas atuações. O Kaká é um zagueiro assim que ele oscila também, né? Mas ele é um bom zagueiro. O Kaká não é um mau zagueiro, galera. Pelo menos assim, na minha opinião, tá? Eu vejo jogos dele, ele não é um mau zagueiro. Fez gols já de cabeça no Corinthians, enfim. E aí o Corinthians vai fazer a compra de 60% dos direitos do Kaká. Isso vai gerar em torno de 11 milhões de reais, tá?
pela compra dos 60%. E aí o Corinthians, caso o Kaká atinja outras metas estipuladas, o Corinthians vai comprar mais 40% dos direitos do Kaká, tá? Ao total, né, a operação final giraria aí em torno de 22 milhões de reais no zagueiro Kaká, caso ele atinja outras metas, né? E aí o Corinthians adquire mais 40% dos direitos econômicos do jogador. Jogador que veio do Tokushima Vortis, do Japão, né? Foi pro Atlético Paranaense, enfim, o Corinthians adquiriu ele por empréstimo, mas ele pertencia, né, agora ao Tokushima Vortis, e o Corinthians vai fazer a compra em definitivo do jogador, beleza? Essas são as informações em relação ao Kaká. Já Augusto Melo, em entrevista, ele disse que estão tentando bagunçar o ambiente no Corinthians. Isso porque, obviamente, o presidente foi aberto um protocolo de pedido de impeachment, né, que já foi levado, enfim, para poder ser analisado. E o que acontece, galera? Nesses últimos dias, faltando poucos jogos para finalizar o Campeonato Brasileiro, de verdade, a Renovação e Transparência quer tumultuar o ambiente no clube, quer tomar o poder no clube. Cara, eu acho que esse momento todos deveriam se unir. Isso aqui é tudo em prol ao bem do Corinthians. Todo mundo se unir e tirar o Corinthians dessa situação. E o restante, vê depois, irmão. O poder, disputa, sei lá, briga política, vê tudo isso depois. Agora seria o momento de todo mundo se unir e tentar resolver os problemas do Corinthians. Mas não, os caras causam cada vez mais bagunça, aproveitando o momento do clube e as merdas também. Eu não tô aqui defendendo o Augusto, galera, porque... cara, de verdade, o Augusto, cara, fez tantas merdas também, laranja, vai de bet, o Augusto deu um motivo pra tudo isso, e o Augusto não é a melhor solução como presidente do Corinthians, o Augusto não é o cara top pra presidente do Corinthians, não é, cara, só que ele foi o cara que chegou ali diferente, que saiu um poder de 16 anos que estava no clube, enfim, tinha que ter alguma coisa de diferente, porque, cara, destruíram o clube nesses 16 anos, enfim, aí o cara chegou, também tá fazendo cagada, enfim, ele tem que ser criticado pra cacete, o Augusto Melo. A situação do Corinthians hoje também é culpa dele, é responsabilidade dele. Ele que montou o elenco, enfim, o Augusto tá fazendo cagada também. Mas assim, galera, nesse momento todo mundo deveria se unir, cara, e trabalhar em prol do Corinthians. Mas não, os caras vêm pra bagunçar mais ainda. Renovação e transparência, arrebentou com o clube, com as finanças do clube, enfim. É complicado, galera. E o Augusto deu essa declaração que estão tentando tumultuar já nesse momento o ambiente no clube. E realmente é tumulto, enfim, no Corinthians. Né, e isso me lembra bastante 2007, sabe? A crise que o clube vivia também interna, política, época do Alib, enfim, escândalo lá com MSI, e um monte de coisa. Enfim, aí tá... que isso culminou, né, pra dentro de campo também, enfim. Então essa é a declaração do Augusto e assim, eu espero, né, que o Corinthians saia dessa situação e eu acho que todo mundo deveria se unir em prol do Corinthians, mas esses caras parecem que não querem largar o osso, né? Querem poder a todo custo. Mas galera, é isso, tá? As informações atualizadas. Eu vou voltar aqui na próxima com mais notícias do Corinthians. Então, eu só te peço, se inscreva, deixa seu like e a gente volta na próxima, beleza? Grande abraço, até mais e vai Corinthians!